E aí galera, de certo modo, tem muita coisa sobre o Kiton no universo das HQs, porque nem sempre falam dele mencionando essa ligação com a história da Feiticeira Escarlate. Às vezes aparece ou é citado em outras histórias relacionadas ao sobrenatural. Mas sei que muita gente queria um vídeo de momentos da Wanda e o Deus do Caos, seja com menções, possessões ou até usando magia, e com isso reuni uma lista de quadrinhos com feitos e curiosidades pra gente dar uma olhada, já que estamos entrando numa fase que a magia do caos vai ganhar ainda mais destaque. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O capítulo 186 dos Vingadores começa com a Burva contando ao Pietro um pouco mais sobre a origem dele e da irmã, inclusive comentando que também foi vítima das maldades do Alto Evolucionário e o temor dela era de nunca mais encontrar a Wanda pelos perigos que rondavam a montanha Undagor. Aí ficamos sabendo que a feiticeira foi sequestrada pelo Modré, que passou muitos anos lutando contra aqueles que seguiam Kiton, mas disse que em certo momento se deu conta de que esse deus é um agente do destino e por isso resolveu ficar ao lado dele, consequentemente tentando usar a Wanda e seu potencial para dominar o mundo e quem sabe além. Por isso que mesmo com ela resistindo muito e até lutando contra esse inimigo, o Modré fez o possível para Kiton possuir o corpo dela, e foi exatamente o que vimos pouco depois. No capítulo seguinte, podemos ver a conclusão dessa história com aquela cena icônica dos Vingadores de cabeça para baixo sendo manipulados pelo Deus do Caos. Para ser mais claro, os heróis foram até lá e lutaram contra o seguidor de Kiton, enquanto o próprio se divertia com a situação, já que não tinha muita ideia sobre o que é solidariedade e o sentimento de amor que unia aqueles heróis. Mas foi surpreendido quando Django Maximoff deu ao Pietro uma boneca que foi usada para selar a alma do inimigo, de modo que com uma poderosa corrente espiritual, a Wanda ia retomar o controle do corpo. Inclusive, foi nesse capítulo que vimos parte da história do Kiton com a Morgana Le Fay tentando manipular sua magia, e como viu que seria complicado lidar com alguém desse nível, preferiu prender a entidade na montanha. Aqui no canal tem um vídeo completo sobre o terceiro capítulo da Arcana Mística, mas vale a pena relembrar porque é uma HQ com informações mostrando que desde nova a Wanda já chamava a atenção dos magos e tudo começou porque 3 bruxas poderosas queriam a jovem no seu coven para ensinar tudo sobre feitiços e encantamentos, mas naquele dia Kiton se manifestou porque não queria que Sete influenciasse nos caminhos da bruxa. Foi dito que o maior feiticeiro despertou naquela noite e falava pelos 7 infernos que a influência de Sete não chegaria. No fim, as bruxas comentaram entre si que a primeira manifestação do poder da Wanda foi impressionante e até torceram para ela abalar esse vínculo com o Mestre das Trevas. Se com habilidade natural conseguiu interromper toda a magia delas, podia impressionar, já que quem consegue juntar magia com ciência não tem limites. Uma cena rápida, mas bem interessante do Kiton falando sobre a Feiticeira Escarlate aconteceu no capítulo 22 dos Fabulosos Vingadores de 2007, quando Modré fez uma armadilha para o Mercúrio ser possuído bem na caverna onde o Livro dos Pecados foi escrito, e tudo o que precisava era de um dos gêmeos Maximoff, o que reforça que o Pietro também tem importância nesses planos assustadores para a dominação da realidade. O negócio é que em certo momento Modré comentou que a Feiticeira Escarlate estava entre os heróis, mas o Kiton disse que aquela era apenas uma projeção astral e por isso parecia uma sombra, alguém que estava muito abaixo do seu poder, sendo que na verdade era uma projeção astral da Lady Locke se passando pela Wanda, que suspeitando que tinha alguma coisa errada acontecendo, já começou a tramar para parar aquele ataque do Kiton. Assim que a Feiticeira Escarlate resolveu entrar para a equipe dos Fabulosos Vingadores de 2015, podemos ver uma cena dela com Mercúrio, e ali uma lembrança dele tentando ajudar a irmã possuída pelo Kiton. Bem naquela cena dele no chão sendo atacado por uma grande quantidade de energia mágica, e tudo indica que seja a lembrança do que aconteceu na saga do Império Secreto.
tanto que, sabendo disso, o Doutor Estranho teve que levantar defesas para poder conter o poder da Wanda caso tentasse alguma coisa contra os heróis. Apesar de que quando ele ficou cara a cara com Kyton, pareceu não ter muito o que fazer e por isso o plano foi abrir um portal, fazer a poderosa Thor atacar por trás, desmaiar a Wanda e começar um ritual muito rápido para fazer a bruxa retomar o controle do corpo. Apesar da gente já saber que a Feiticeira Escarlate sabe ver o futuro e até o que está acontecendo em outros lugares por meio de artefatos mágicos ou uma simples meditação, é bem interessante reparar que nos últimos anos tem mostrado que também faz isso por meio dos sonhos ou pesadelos, como foi nesse caso, o que quer dizer que é uma coisa bem natural, e foi exatamente o que aconteceu no primeiro capítulo do Tomo Negro, sendo provocada pelo próprio Kyton por meio de um caminho dimensional aberto quando o livro dos pecados foi encontrado, tanto que procurou o Dr. Destino porque só ela podia lidar com Darkhold sem correr tantos riscos. Inclusive, Wanda comentou sobre quando ele roubou a força vital e que não conseguiu lidar com aquele poder, então muito provavelmente ia acontecer o mesmo se ele não mudasse de ideia. Em Darkhold Ômega, a Feiticeira Escarlate reuniu o Homem de Ferro, Blade, Vespa, Raio Negro e Homem-Aranha porque eram heróis ideais para ir até a dimensão do Kyton. O detalhe é que essa galera tinha que ler o Darkhold na medida certa para aumentar o poder e se habituar à situação, sem mexer com a mente de ninguém, o que não aconteceu e aqueles heróis foram à loucura. Chegando nesse ponto, parecia que tudo ia dar errado e o mundo, ou quem sabe o universo, seriam transformados num verdadeiro inferno, mas quando o Deus do Caos se aproximou para passar pelo portal, foi surpreendido pela Feiticeira e o Doutor Destino. A Vingadora chegou à conclusão de que tinha que se fundir ao Darkhold e com isso criar um selamento capaz de aprisionar o Kyton na própria alma. E para terminar deixando o vídeo mais completo, recentemente comentei aqui no canal sobre a nova anual da Feiticeira Escarlate de 2023, uma HQ mostrando a Agatha Harkness fazendo uma visita à sua aluna, ao mesmo tempo que se mostrava muito incomodada pelo fato de ela estar com um deus ancião aprisionado na alma. Foi aí que as duas entraram numa luta pesada com direito a viagens dimensionais e até a citação de entidades como Gaia, os Vishanti e o Tribunal Vivo, o que também era um plano da Agatha para se aproximar da Wanda, entrar na sua alma e roubar o coração do Kyton, que naquelas condições não tinha muito o que fazer para se defender, tanto que o máximo que vimos foi ele tentando segurar o braço da bruxa. História que vai resultar numa série de lutas, porque o caos vai rolar solto e vamos falar bastante sobre isso. Se vocês quiserem mais conteúdo sobre o Deus do Caos, é só comentar aqui embaixo, porque tô sempre de olho. Como Kyton é um deus muito famoso e poderoso que influenciou na criação de muita coisa relacionada ao sobrenatural, é muito comum que seja mencionado em várias HQs, como por exemplo no capítulo 11 e 12 do Mago Supremo, com o Doutor Estranho lendo sobre a história dele, da Gaia, do Demiurgo, do Demogorg e aquela coisa toda da Morgana Le Fay e mais feiticeiros, tentando lidar ou libertar o caos pelo universo. Outra coisa é que sempre deixo 2 vídeos aqui nas sugestões, então podem dar uma olhada que tá bem legal. Até o próximo!